Hoje nós vamos ler a primeira carta da igreja de Éfeso, que o Senhor tem a falar hoje, Apocalipse capítulo 2. Senhor, nos dê direção, sabedoria, sabemos que somos falhos, mas que a Tua palavra venha nos abrir o entendimento, Senhor, e entender o que o Senhor quer falar conosco. Amém. A primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são. E tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te calaste, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei no seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém, graças a Deus. Vamos agora ver o estudo da primeira carta à igreja de Éfeso. O que diz aqui no estudo, o que o Senhor nos revela. A igreja de Éfeso, deixa eu arrumar aqui, com cerca de 500 mil de habitantes e um importante polo mercantil, Éfeso se tornou a principal cidade da Ásia Menor. Era ainda o centro do culto a Diana, Atos 19, 28. Também conhecida como a deusa dos Éfesos, cujo templo era considerado a 7ª maravilha do mundo antigo. O evangelho chegou a essa cidade dominada pelo paganismo por intermédio de Priscila e Áquila, um casal muito amigo do apóstolo Paulo, que acompanhou em sua segunda viagem missionária. Algum tempo depois, Priscila e Áquila foram ajudados por um pregador muito eloquente e fervoroso chamado Apolo, Atos 18, 24 e 28, para difundir as doutrinas dos apóstolos entre os efésios. Paulo só retornou a Éfeso em sua terceira viagem missionária e ali fixou residência por 3 anos, Atos 20 e 31. Nesse período, ele pôde realizar um grande trabalho de evangelização, com muita demonstração de poder e grandes milagres, Atos 19, 11 e 12. A igreja de Éfeso é considerada a principal e a mais desenvolvida da Ásia, e foi a partir dela que as outras 6 igrejas foram fundadas. Conheço as tuas obras. Essas mesmas palavras foram repetidas nas 7 cartas para as 7 igrejas. Mas, por qual motivo o Senhor Jesus quis mostrar que não há nada que ele não veja ou que fuja o seu conhecimento? Hebreus 4:13.
As suas palavras iniciais para a igreja em Éfeso foram de elogios e reconhecimento pela sua conduta moral e pelo seu intenso trabalho. Os cristãos de Éfeso eram muito dedicados e dinâmicos no serviço da obra de Deus, pois se entregavam com todas as suas forças na divulgação do Evangelho e na assistência aos pobres. Eles eram também muito aplicados e rigorosos em relação aos ensinamentos que havia recebido dos apóstolos Paulo e João, que estiveram entre eles. Por isso, não aceitavam falsos pregadores e nem as doutrinas mentirosas que surgiam na igreja. Além disso, suportavam com perseverança as perseguições que vinham sobre eles por professarem a fé no nome de Jesus. Aparentemente, tudo estava perfeito, isso aos olhos humanos, porém não aos olhos de Deus. Tenho, porém, contra ti. Essas palavras trazem grande temor ao nosso coração. Se já ficamos entristecidos quando alguém diz que tem algo contra nós, imagine o próprio Deus dizendo: eu tenho algo contra ti. Com certeza, os cristãos de Éfeso ficaram atônitos com essa repreensão. Eles se sentiram irrepreensíveis em todo o seu proceder. Afinal, tinham grande zelo e disciplina a tudo o que estava relacionado à conduta cristã. O que poderia estar errado? É exatamente assim que muitos se sentem, pelo fato de terem um bom caráter e uma boa conduta, pelas muitas responsabilidades que possuem a obra de Deus e pelo intenso trabalho que desenvolvem, não conseguem perceber que estão se descuidando do principal, o seu relacionamento com o Altíssimo. Podemos fazer muitas coisas importantes para ajudar os aflitos e os perdidos a conhecerem a verdade, mas acima das nossas obras deve estar a nossa vida com Deus. Deixaste o teu primeiro amor. Não há nada pior diante de Deus do que uma adoração fria e um serviço sem amor e devoção. A igreja em Éfeso, sem perceber, havia perdido o seu bem mais precioso, que era a sua intimidade com o Senhor Jesus. Dizer que uma pessoa perdeu o primeiro amor significa que ela já não é mais como era no princípio da sua conversão. Ou seja, já não tem o mesmo fervor de antes e não serve a Deus com o mesmo prazer e com a mesma alegria no início. Aqueles que um dia passaram pela experiência do primeiro amor sabem muito bem o que isso quer dizer. No primeiro amor, tudo é novidade, lindo, agradável e maravilhoso. Não há defeitos, censuras ou críticas. Tudo é perfeito, como no início de um casamento. O primeiro amor é caracterizado por uma intensa paixão pelas almas e pelo profundo desejo de levá-las à salvação. Aquele que vive no primeiro amor faz um esforço sobrenatural para levar outras pessoas a experimentar o mesmo gozo no Espírito Santo que ele carrega dentro de si, por ter alcançado a salvação. Lembra-te, pois, de onde caíste. Esse lembrar não é somente para recordar o ponto de onde caiu, mas para refletir sobre o que ocasionou a queda. Por exemplo, há pessoas que estavam firmes na fé, servindo a Deus com alegria, satisfação, porém, ao passarem a ouvir e a conviver com alguns que estavam contaminados espiritualmente, começaram a cair, pois a pureza da fé deu lugar à malícia, e tudo passou a ser visto com maus olhos. Outros se deixaram enganar pelo seu coração, pois se tornaram orgulhosos e vaidosos pelos serviços prestados à obra de Deus e pelas posições de destaque que ocuparam. Enfim, cada um sabe muito bem onde caiu. E se quiser se levantar, deve ter a sinceridade de reconhecer
que foi o único culpado pela própria queda, quando deixou de seguir as orientações do Espírito Santo. Todo o nosso trabalho na obra de Deus terá recompensa. 1 Coríntios 3, 8 e 15, 58. Desde que estejamos no centro da sua vontade. O que não adianta é fazer a sua obra caído espiritualmente, pois isso não tem valor algum diante dele. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Essas palavras servem de alerta àqueles que começaram tão bem sua vida com Deus, mas com o tempo se descuidaram. A igreja de Éfeso apresentava obras que agradavam ao Senhor. Por exemplo, não suportavam homens maus, pois colocou à prova os falsos apóstolos e os achou em mentira. Resistia às provações por amor ao nome do Senhor Jesus. Era perseverante e não se deixava esmorecer. Odiava as obras dos nicolaítas. No entanto, mesmo fazendo tudo isso, estava caída por ter abandonado o primeiro amor. Só havia um jeito de sair daquela condição: se arrependendo e retornando às primeiras obras. O arrependimento é o único caminho que conduz novamente a Deus e a única maneira do caído se levantar e retornar ao primeiro amor. Brevemente, a ti virei. O Senhor Jesus foi muito claro e direto em suas palavras. Se não houvesse arrependimento por parte dos cristãos de Éfeso, o castiçal seria removido. De igual modo, quando uma pessoa ou uma denominação deixa de dar ouvidos ao Espírito Santo, ela é removida pelo próprio Deus do seu lugar, e outra assume a sua posição. Isso de fato ocorreu em Éfeso, pois a igreja naquele local sucumbiu diante das falsas doutrinas, das divisões internas e das perseguições que se levantaram. A igreja de Éfeso retrata o caráter de muitas igrejas e pessoas cristãs que pensam que, pelo fato de fazerem algo para o Senhor Jesus, como evangelizar, pregar, orar e visitar os aflitos em geral, estão aumentando o seu crédito com Ele. E o que fazem já é o suficiente para lhe agradar. Porém, não conseguem perceber que, mesmo com tantas atividades, estão caídas espiritualmente, pois já perderam a unção e a autoridade do Espírito Santo. Muitos estão preocupados em mostrar apenas serviço e não caráter do Senhor Jesus. Por isso, o que fazem não tem qualidade para Deus. O que somos e o que Ele representa para nós é mais importante do que fazemos. Odeia as obras dos nicolaítas. Toda espécie de carnalidade é odiosa aos olhos de Deus, pois é contrária à sua natureza santa e justa. Romanos 8, 6 e 8. Os nicolaítas, embora professassem a fé em Jesus, seguiam os ensinamentos de um certo Nicolau. Ele transmitia a falsa doutrina de que tudo era permitido, como se os pecados cometidos no coração não pudessem afetar o espírito. Por isso, eles tentavam conciliar as obras da carne com o fruto do Espírito Santo, como se isso fosse possível. As doutrinas dos nicolaítas introduziram a imoralidade e a libertinagem na igreja. Por isso, se assemelhavam às doutrinas de Balaão, que ensinavam as pessoas a comerem alimentos sacrificados aos ídolos
e a praticarem todo tipo de prostituição. Quem tem ouvidos? Algumas vezes, durante o ministério terreno do Senhor Jesus, ele usou essa expressão. Isso está em Mateus 11:15, 13:9 e 43, Marcos 4:9, Lucas 8:8 e 14:35. Agora, no término de todas as cartas às igrejas, ele a usa novamente. Suas palavras focam na vida eterna. Daí o seu desejo profundo de que sejam ouvidas. Normalmente, temos ouvidos para atendermos às vozes exteriores, isto é, as palavras ou as circunstâncias, mas dificilmente para ouvirmos a voz do Espírito Santo, que nos é dirigida por meio da sua palavra. Ao que vencer. Ao que vencer. Em todas as conclusões das cartas apocalípticas, encontramos uma promessa para os vencedores. Mas quem é o vencedor? Quem é o vencedor? Sem dúvida, é aquele que venceu a si mesmo, o pecado e o diabo com as suas tentações. É aquele que não se entregou aos prazeres deste mundo e não negou a sua fé. 2 Timóteo 4:7. Cada cristão participa de uma verdadeira guerra espiritual. Por isso, o Espírito Santo nos exorta a tomarmos toda a armadura de Deus. Efésios 6:10-13. Aquele que vencer receberá como prêmio o direito de se alimentar da árvore da vida, que o fará viver eternamente. Antes de pecar contra o Altíssimo, Adão tinha livre acesso aos frutos dessa árvore, mas a sua desobediência o fez perder esse privilégio, pois foi expulso do paraíso. Se em Adão o direito à árvore da vida foi perdido, no Senhor Jesus foi recuperado, pois ele nos dá acesso ao paraíso ao remover os nossos pecados. Amém, Senhor. Graças a Deus pela tua palavra hoje. Então, essa foi o estudo e a palavra à igreja em Éfeso. Primeira carta foi para a igreja de Éfeso, que fundou as outras 6 igrejas. Então, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua direção, pela tua palavra, meu Pai. Se necessário, ouça novamente, pegue a sua Bíblia e leia. Deus vai falar com você. Seja forte, se liberte do teu pecado. Diga não ao pecado. Quando dizemos não ao pecado, dizemos sim para Deus. Não deixe o inimigo cegar. Todos os maus pensamentos vêm do mal. Deus nunca vai colocar um pensamento ruim para você. Os pensamentos de Deus são bons, são para a sua vida, são para a alegria. Tenha alegria no Espírito Santo. Não podemos vencer sem Ele. É difícil nós conseguirmos chegar até um certo ponto com as nossas forças dos nossos braços, mas tem um ponto que nós vamos cair. Então busque o Espírito Santo, peça para Ele te ajudar. O Espírito Santo é o nosso consolador. Jesus subiu e nos enviou o Espírito Santo para que Ele nos consolasse, nos fortalecesse, nos dirigisse, nos desse o entendimento de saber o sim e o não. Então, negue a sua carne, todos os seus desejos carnais, tudo que agrada a tua carne, não faça, porque agradará o teu espírito, mas faça com amor a Deus, por amor que você tem a Ele, por amor, não por medo, por temor ao inimigo, não, tema a Deus, faça por amor, faça com alegria as obras de Deus, faça para Ele, porque Ele te escolheu
e Ele vai te capacitar. Não importa o que falam ou o que dizem sobre ti, Deus te escolheu e Ele vai te capacitar em cada momento, em cada segundo da sua vida. Seja abençoado, que Deus o abençoe no dia de hoje, que Ele te dê sabedoria e que Ele te capacite cada vez mais. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.